Vamos orar então? Senhor bendito Deus, eu te agradeço por essa manhã, agradeço a disposição de todos estarem aqui logo cedo para poder aprender um pouco mais a respeito da sua palavra, e eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria para poder entender todas as coisas e aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Essa, na verdade, é a 7ª aula já de Colossenses, tá? E aí eu sempre chamo atenção para algumas coisas no início, para a gente não ficar totalmente perdido quando a gente está estudando uma carta. Toda vez que a gente está lendo uma carta, uma epístola, um texto bíblico, uma carta, principalmente aqui no Novo Testamento, onde a gente vê cartas de Paulo, cartas de Pedro, é a gente entender qual foi a motivação dele para poder escrever isso, porque isso ajuda a gente no entendimento correto do que ele está dizendo ali. A maioria dos autores que estudam a carta aos Colossenses entendem que o grande objetivo de Paulo era combater falsos ensinos que estavam ameaçando de alguma forma aquela igreja. Deixando claro que a igreja da cidade de Colossos, onde viviam os colossenses, foi uma igreja que não foi fundada por Paulo. Paulo não conhecia essa igreja. Essa igreja foi fundada, pelo que o próprio texto mostra, por um discípulo de Paulo chamado Epáfras. Ele fundou essa igreja e Paulo não conhecia. No momento que Paulo escreve essa carta, ele está preso. Onde que ele está preso? Uns acham que ele está preso em Éfeso, que era uma cidade que ficava mais ou menos a 200 quilômetros ali de Colossos, outros achavam que ele estava preso em Roma, que era muito mais distante. Não importa onde era, mas ele estava preso, e ele escreve essa carta por algum motivo. Essa carta, quando a gente vai lendo, a gente percebe que não era uma carta só para as pessoas que moravam em Colossos. Ele, por exemplo, cita no capítulo 2 a cidade de Laodiceia, que ficava mais ou menos 20 quilômetros de distância de Colossos. Então essa carta seria lida em Colossos, seria lida em Laodiceia, seria lida em outros lugares. Então Paulo está trabalhando aqui com uma coisa que sempre rondou a igreja desde que a igreja existe, que é ensino falso. E ele está aqui escrevendo por isso. E o ponto-chave aqui para a gente entender é lá no capítulo 1 de Colossenses, onde a gente vai perceber uma coisa que ele escreve no capítulo 1, versículo 16 e 17, onde ele escreve assim, a respeito de Jesus. Ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quer dizer, ele sustenta todas as coisas. Aqui, ele está combatendo o falso ensino como? Mostrando que Cristo é quem ele é e que Cristo é a razão, o meio e o fim de todas as coisas. Então, ele vai trabalhar com a centralidade de Cristo. Existe um argumento mais novo que vem sido trazido agora por alguns estudiosos mais modernos das Escrituras, e o pastor Guilherme Nunes, num curso que ele deu de Colossenses, ele cita isso, que além de combater o falso ensino, Paulo também teria o interesse nisso de reforçar o trabalho missionário, porque ele, na verdade, assim, a igreja foi plantada e naquela região a igreja se manter saudável com ensinos fiéis era fundamental para que a palavra fosse propagada. Então, ele escreve num texto dele, o pastor Guilherme Nunes escreve isso. Paulo deseja apoio da igreja para a sua missão apostólica. À vontade. Paulo deseja apoio da igreja. Então, não é somente combater o ensino falso. É combater o ensino falso, mas além de combater o ensino falso, ter o apoio da igreja para a missão apostólica. Porque esse trabalho está sendo ameaçado por uma heresia que ia acabar enfraquecendo a espiritualidade da igreja por ela atacar a suficiência de Cristo. Esse é uma ameaça que existia na igreja daquela época e que existe hoje. É a questão de pequenos falsos ensinos que vão entrando no meio da igreja e que
aos poucos vão desviando a igreja do foco que a igreja sempre tem que ter, que é Cristo. Os nossos olhos sempre têm que estar voltados para Cristo, porque Ele é o meio pelo qual nós somos reconectados com Deus. Ele é o próprio Deus. Então, se o nosso foco é tirado disso, a gente começa com uma coisa que parece talvez não ser tão importante, e aquilo acaba ao longo do tempo desviando a igreja do foco principal. E um chamado de Cristo para a igreja, vocês conhecem bem o texto de Mateus que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma missão da igreja. A igreja, ela existe não somente para a gente ser uma comunidade em que a gente ora um pelo outro, se importa um com o outro, mas para que a gente proclame o evangelho. Então, todas as vezes que uma heresia compromete a centralidade de Cristo, ela no final vai acabar comprometendo a pregação do evangelho. Então, por isso é que esses novos estudiosos colocam que não era só combater a heresia, mas era também chamar a igreja de volta para o trabalho missionário, para a centralidade de Cristo. E ele escreve o seguinte, a respeito do texto que nós vamos ver hoje, que é Colossenses 2. Cada bloco de Colossenses 2 mostra que Paulo deseja preservar a espiritualidade saudável da igreja, centrada na suficiência de Cristo, ou seja, Cristo basta, para que ela possa sustentar e participar de sua missão apostólica. A heresia quebra essa base ao propor uma espiritualidade de regras, visões e rituais que substituem a fé simples no Cristo pleno. Assim, o capítulo 2 não apenas confronta a heresia, ele também protege o elo entre Paulo e a igreja como seus parceiros legítimos no evangelho. Se eles caem na heresia, eles vão prejudicar a suficiência de Cristo. Por isso que você vai lendo o capítulo 2, você vai ver que Paulo coloca muito claramente a centralidade de Cristo. Aí você para e pensa assim, mas e hoje? O que isso me afeta? Afeta nisso que o pastor Guilherme Nunes escreve aqui. Às vezes a gente entende o evangelho, entende que Cristo, a minha fé em Cristo é o suficiente para me reconectar com Deus, mas eu tenho que cumprir regras, mas eu tenho que fazer determinadas coisas. Essa não é a mensagem do evangelho. Cristo é suficiente, Ele me leva a fazer aquilo que Ele quer, mas não é que eu tenho que fazer algo para poder estar reconectado com Deus. E nessa época, o ensino de ter que fazer alguma coisa estava muito ligado com o judaísmo. Você tem que crer em Cristo, mas você tem que guardar as festas. Você tem que crer em Cristo, mas... Hoje a gente vê, por exemplo, no catolicismo, você crê, mas você tem que ter os como que eles chamam? Não é bem rituais, é sacramentos da igreja. Você tem que ter os sacramentos, batismo, crisma, confissão, comunhão. Se você não faz essas coisas, Cristo não é suficiente. Então, Cristo é suficiente. O que a gente tem que entender é o outro processo, que é o processo de santificação, que é um processo contínuo, que vai nos transformando para aquilo para o qual Ele nos chamou. É um processo à parte, mas não que eu tenho que fazer algo para poder chegar até Deus. O capítulo 2 ele é dividido, então, nessas partes que estão aqui. A gente já viu a primeira e a segunda, tá? Do versículo 1 ao versículo 3, em que Paulo está dizendo o seguinte: estamos na mesma missão. O 4 e 5, algo está ameaçando essa missão. Hoje nós vamos ver o 6 e o 7, onde ele diz: por isso permaneçam nele, andem nele, e o de 8 a 15. Uma ameaça que atinge diretamente a suficiência do Cristo exaltado. Semana que vem a gente vê do 16 ao 23. Então, boa parte do erro de uma falsa espiritualidade é achar que Cristo não é suficiente. Isso é algo que a gente sempre tem que cuidar na nossa vida. Sempre, e às vezes vem com sutileza. Por exemplo, não é porque eu faço coisas que eu sou abençoado. Então,
Às vezes eu tenho a falsa ideia de que eu preciso fazer tudo certinho para Deus me abençoar. Deus me abençoa independente do que eu faço. Ele pode sim, muitas vezes, e a gente vê exemplos disso nas Escrituras, me conduzir a situações difíceis para o meu amadurecimento, o meu crescimento e o meu conhecimento maior dele. Mas não é pensar assim, eu estou precisando passar de ano, então esse ano vou me comportar direitinho para Deus me abençoar. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Deus nos abençoa pelo caráter bondoso dele, pela misericórdia dele, pelo amor dele, não é pelo que a gente faz. Então não é, aquele ali merece mais do que eu, porque ele faz tudo certinho e eu não faço nada. Nenhum de nós, por mais certinho que a gente faça, mereceria nada. Nós já recebemos tudo que nós precisaríamos, que era Cristo. O obedecer nos leva a ter uma vida de relacionamento mais próxima dele, uma vida mais feliz, mais próxima da vontade de Deus. Isso que a vida reta nos leva. Não é uma troca, eu tenho que fazer o certo para Deus poder me abençoar. Não é assim que funciona. Então, a gente percebe isso, às vezes, em falsas espiritualidades que parecem que são espiritualidades de merecimento. Tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado que tem hoje é quando, às vezes, tem pessoas que falam de assuntos que são bíblicos, mas falam de uma forma errada. Por exemplo, eu vou fazer uma pregação sobre amor. Amor é algo que é bíblico? Amor é algo que a gente entende que vem de Deus? Sim. Mas eu posso fazer uma pregação sobre amor em que o foco está no homem, não está em Deus. Porque amor é uma coisa que diz respeito à nossa vida. Se o meu foco está centrado no homem, não está centrado em Deus, mesmo eu falando de amor, eu não estou falando dele. Vocês já viram essas palestras que a gente chama de coach, que começa, você é isso, você é aquilo, você é filho do rei, e por ser filho do rei você tem que ter todas as coisas boas, você vai conseguir. Essa não é uma pregação bíblica. Pregação bíblica é uma pregação, você é filho do rei? Sim, você é feito filho do rei pelo amor de Cristo. Ele morreu por você, ele quer que você morra por ele. Morra para a sua natureza e viva por ele, para a vontade dele. A visão bíblica é uma visão do renunciar-se a si mesmo e não do exaltar-se a si mesmo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Versículo que nós vamos ver hoje, nós vamos ver do 6 ao 15 do capítulo 2. Se você quiser ver aí na sua Bíblia, aqui está aqui para mim é a NVI. Você pode estar usando a ARA, que tem algumas palavras um pouco diferentes, quando necessário eu vou citar. Então Colossenses 2, 6 e 7. Então, versículo 6, versículo 7, Paulo escreve assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando em gratidão. Esses dois versículos tem alguns detalhes para a gente prestar atenção. Primeiro que é o seguinte: toda vez que você vê uma palavra como essa, portanto, porque, mas, assim, você está lidando com um trecho que está ligado ao que foi dito antes. Toda vez, se achou um versículo que começa com portanto, esse versículo está ligado com o que foi dito antes. Esse aqui começa com portanto. Então, esses dois versículos, eles funcionam, como a gente diz, como uma dobradiça entre o que o Paulo escreveu do 1 ao 5 e o que ele vai escrever do 8 em diante. Tá? O ponto central aqui, Cristo é o centro. E aqui percebam algumas coisas. Ele usa aqui, por exemplo, vocês receberam, tá? E depois ele usa continuem. Então, a palavra receberam está ligado com aquilo que aconteceu. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, quando nós nos convertemos, nós fomos chamados para uma missão. A missão de proclamar o Evangelho. E a partir daí ele diz, então vocês continuem a viver nela. Ele está falando para a gente continuar uma vida de santificação. Enraizados e edificados. Paulo está usando aqui uma palavra da agricultura e uma palavra da construção.
edificados, de construir. Ele usa muito esses exemplos nas cartas dele, como formas de fazer uma correlação. Diz respeito a gente estar no ensino. Então, permaneçam enraizados e edificados nele, como vocês foram ensinados. E ele diz, transbordando em gratidão. Tá? Vamos ver o que ele quer dizer com isso aqui especificamente. Então, o versículo 6, o argumento principal aqui é Cristo Jesus, o Senhor. Tá? Então, você vê que ele diz, receberam a quem? A Cristo Jesus, o Senhor. Essa palavra Senhor é muito importante, porque essa mesma palavra, a palavra grega aqui, Kyrios, é a mesma palavra que é usada para Deus. Nós conhecemos um falso ensino que existe no nosso meio, que é o falso ensino dos testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus Cristo não é Deus. Tem vários argumentos para isso. Um deles é esse: os próprios autores bíblicos usam para Deus a mesma palavra que usam para Cristo. Eles não chamam mais ninguém com essa mesma palavra que não seja alguém que se refere a Deus. Então, a Cristo Jesus, o Senhor. E eles diz, receberam. Esse verbo receberam, a gente usa muito isso, né? O cara recebeu Jesus, né? O cara entregou a vida a Jesus, mas diz, recebeu Jesus. É o verbo, esse verbo aqui, está dito aqui qual que é o verbo grego que Paulo está usando, ele é usado em outros textos, como em 1 Coríntios 11, 23. Alguém poderia abrir a Bíblia em 1 Coríntios 11, 23 e ler para a gente? É, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. É isso? Isso. A palavra aí é a mesma do receberam. E nesse 11, 23, Paulo está usando essa palavra como alguém que recebeu uma tradição. Ele está falando da ceia, certo? Então, uma tradição que ele recebeu. Quando a gente fala receber a Cristo Jesus como Senhor, não é apenas acreditar na pessoa dele. Então, essa palavra aqui, ela traz um contexto muito maior, porque receber é acreditar, mas é também um compromisso com o ensino, um compromisso com tudo aquilo que foi ensinado. Isso é o significado dessa palavra no geral. Então, o que Paulo está dizendo aqui, vocês receberam a Cristo Jesus, ele não está dizendo simplesmente vocês acreditaram em Jesus, está dizendo vocês acreditaram em Jesus, vocês têm um compromisso apostólico a respeito de Cristo e da importância de Cristo para a vida de vocês. Isso é o que a gente ensina hoje. Quem é o convertido? É o que acredita? Não, é o que acredita, mas que deposita toda a sua confiança em Cristo. Eu sei que o meu relacionamento com Deus é por Cristo, eu sei que Cristo é a razão da minha existência, eu sei que Cristo é aquele que me conduz e eu estou comprometido com Cristo em tudo aquilo que Ele é e buscando sinceramente que Ele me transforme. Tendo a paciência comigo mesmo de entender que a transformação é um processo. E a gente vai sendo transformado dia a dia. Quanto mais a gente conhece a respeito do caráter de Deus, mais a gente é transformado. Por isso que é importante estudar a Bíblia. A gente, quando estuda algo e a gente conhece algo a respeito do caráter de Deus, a nossa mente vai sendo mudada. E a partir do momento que a nossa mente é transformada, a maneira como a gente olha as coisas também começa a ser transformada. Então, o que Paulo está dizendo aqui é isso. O contexto, como está dito aqui embaixo, o contexto é um foco cristológico, o recebimento do próprio Cristo, o comprometimento com o ensino do próprio Cristo, o viver Cristo. E ele coloca isso em contraste com os ensinos falsos que estavam tendo lá. Então, assim como vocês receberam, continue a viver nele. Então, se afastem dos ensinos falsos que estão no meio de vocês. Tá? O que significa ser cristão, então, segundo Paulo, nessa própria carta aos Colossenses? Nós já vimos aqui
que no capítulo 2, versículo 6, que nós acabamos de ler, ser cristão significa dizer que Cristo é o Senhor da minha vida. Tá? No capítulo 1, versículo 15, a gente vê que ser cristão é crer que Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo encarnado é a imagem do Deus invisível. Ser cristão significa também crer que Ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito não é a palavra usada para primeiro a ser criado, como alguns testemunhas de Jeová dizem, está dito que a primogênita foi o primeiro a ser criado. Não, primogênito não é o primeiro, é aquele que tem direito à herança. Então Cristo é o herdeiro de todas as coisas, por isso que é dito como sendo primogênito. Não porque ele é desde o princípio, como está dito aqui no texto de Colossenses. Ser cristão significa crer que Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ser cristão é entender que Ele é a revelação do mistério de Deus, como está em Colossenses 2:2. Ser cristão é entender que Ele é o repositório de toda sabedoria e conhecimento, ou seja, nele está toda sabedoria e conhecimento, como está dito em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Então, ser cristão, que Paulo diz em Colossenses, é isso aqui. E ele termina isso no versículo que a gente leu, continuem a viver nele. Então, vocês creem nisso? Continuem crendo nisso e continuem vivendo nele. Isso está ligado com o propósito de vida. Viver nele, no versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O que então deve caracterizar um cristão nesse texto? É alguém que é enraizado e edificado. Como eu disse, são metáforas da agricultura e da construção que juntos indicam que o cristão pode levar uma vida que exemplifica o senhorio de Cristo apenas se ele permanecer com os ramos ligados à vinha que Deus mesmo colocou. Não sei se vocês conhecem o texto de João capítulo 15, que ele fala da videira, que Cristo é a videira e nós somos os ramos. Aquele que permanece nele dá muitos frutos, aquele que não dá frutos é cortado e lançado fora. É o texto de João 15. Então, ser cristão é permanecer em Cristo, entendendo que somente nele nós podemos fazer tudo aquilo que Deus espera de nós. E que continuem a ser integrados por Deus como pedras na nova estrutura que é Cristo. Então, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 8, você acha aí para nós, Maurício? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 8, que ele vai falar de nós como pedras vivas. 5 a 8? Vós também, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nele crer e não será confundido. E assim para vós que credes preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que vos edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para as suas maravilhosas luzes. Vós que em outro tempo não erreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcanceis a misericórdia. Então, ele está dizendo, o que Pedro está dizendo aqui tem o mesmo sentido. O que caracteriza o cristão? Entender que ele é pedra viva, que ele oferece, por ser pedra viva, sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifícios são tudo aquilo que a gente faz da nossa vida de acordo com a vontade de Deus, e que nós produzimos frutos porque nós estamos ligados à raiz que é Cristo.
É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Firmados na fé, a palavra que ele usa é essa palavra aqui. Ela tem o sentido de validar ou garantir. O sentido aqui parece mais ser confirmado na fé. Paulo resume o que espera que aconteça como resultado de você ser enraizado e edificado, que você seja confirmado na fé. Então, assim como os dois primeiros verbos, eles estão no que a gente diz no grego na voz passiva, aqui também está. Então, se tornar confirmado, quando você permanece enraizado e você permanece edificado em Cristo, você na verdade será confirmado na fé. Isso aqui não quer dizer que se eu fiz alguma coisa errada, então eu estou fora. Não, porque nós continuaremos fazendo coisas erradas até o momento em que a gente morrer. Está dizendo permanecer em Cristo. Então todo aquele que é dele permanece nele. Ensinados, Paulo volta a lembrar então os colossenses aqui sobre tudo aquilo que eles aprenderam de Epáfras. Então tudo aquilo que ensinou para vocês, continue nele. Está vindo um ensino falso? Tá, mas permaneçam firmes naquele ensinamento que vocês tiveram. Permaneçam sendo enraizados e edificados e naquilo que vocês aprenderam de Epáfras. E depois ele termina como transbordando em gratidão. Ação de graças, em algumas versões você vai encontrar isso. Na verdade é uma reação àquilo que você recebe. Então, se você tem um entendimento claro de que você recebeu de Cristo tudo, a sua atitude a partir daí é uma atitude de ação de graça, de gratidão a Ele por aquilo que Cristo fez. Isso torna para a gente tudo mais leve dentro da vida cristã. A gente tem dificuldades muitas vezes de obedecer, mas se a nossa mentalidade é transformada por uma mentalidade de gratidão, é muito mais fácil seguir aquilo que Cristo espera de nós. A gente acorda num domingo de manhã cheio de preguiça, de vir na igreja, congregar, aprender, orar, cantar, mas quando a gente entende o porquê a gente está aqui, ele se torna muito mais leve. Fala, não, eu estou indo para poder ter um momento de comunidade, de adoração a Deus e aprender a palavra por aquilo que Cristo fez por mim, é muito mais suave. O entendimento disso deve ser constante na nossa mente. Resumindo esse pedaço aqui, então ele resume a lógica de toda a carta. Começar e continuar em Cristo é o coração da teologia e da ética de Paulo. Então você foi chamado, você continua. Receber a Cristo é uma linguagem técnica, o uso técnico é para a transmissão da tradição apostólica, não somente da conversão, mas da conversão e da tradição apostólica. Cristo Jesus, o Senhor, é a chave para entender o conflito que estava existindo entre o senhorio de Cristo e os falsos ensinos que estavam tendo ali, e é uma tese contra o erro. O versículo vai preparar o terreno, porque ele vai falar agora, a partir do versículo 8, em que ele escreve assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofia. Porque você podia pensar assim, tá, mas qual que era o falso ensino que estava tendo lá? O que estava acontecendo? Aqui ele começa a destrinchar um pouco isso. Ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Esse trecho é um trecho difícil.
É um texto difícil, a gente quando lê assim, fala, meu Deus, quanta coisa ele está falando aqui. Então, o que a gente tem que ter na cabeça? Primeiro, qual que foi a estratégia de Paulo? Estava tendo um falso ensino. Então, a estratégia de Paulo era começar com um lado positivo. Ele começa com um lado positivo, que era dizer para ele no versículo 6 e 7, se apeguem ao ensino verdadeiro. Aí, ele começa agora a tratar do lado negativo, que é o ensino falso. Tá? Então, o que ele diz aqui? No versículo 8 ele já fala. O que é esse ensino falso? Filosofias vãs e enganosas, tradições humanas, princípios elementares desse mundo. Isso aqui estava envolvido nos ensinos falsos que estavam tendo ali. Ele está dizendo, não se escravize de novo por essas coisas. Vocês lembram que de um versículo diz, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres? Bom, esse versículo, ele tem uma implicação muito ampla. Muitas coisas estão sendo ditas aí, mas a gente confunde, algumas pessoas confundem a liberdade em Cristo com a liberdade de fazer o que eu quiser. Na verdade, quando eu digo que eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu estou dizendo, na verdade, que eu sou escravo da minha vontade. Então, se eu tenho vontade de, eu quero ter aquele carro, então tá bom, eu sou livre, então eu posso pegar aquele carro? Não, eu estou sendo escravo da minha vontade, aquilo não é meu. A gente ser livre significa eu poder todas as coisas, inclusive dizer não para a minha própria vontade. Então eu tenho vontade de fazer algo, mas eu sei que aquilo não é agradável a Deus, então eu sou livre em Cristo para dizer não. Aí é a verdadeira liberdade. Agora, a religião pura e simples, a pessoa que é religiosa, ela pode ser uma pessoa escrava de fazer coisas. Então, eu tenho que fazer coisas para agradar a Deus. E aí é o que ele quer dizer com tradições humanas. Isso era muito típico do judaísmo. Então, tradições humanas. Filosofias vãs eram coisas dos gregos, que tinham pensamentos filosóficos. Isso tudo estava envolvido ali. E princípios elementares desse mundo. Ele usa uma coisa, se alguém souber ler, pode ler para mim o que fez, mas é isso que ele escreveu aqui. E, na verdade, princípios elementares, Paulo usa uma frase aqui que tem uma interpretação em dois sentidos. E ele usa muito isso em vários textos dele, porque isso pode incluir tanto forças cósmicas, coisas da natureza, forças cósmicas, como sistemas humanos. Ele está usando duas coisas. Porque, na verdade, a gente vê acontecer muito isso, né? Você vê muitas coisas hoje que envolvem conhecimentos sobrenaturais, né? Ele está dizendo para eles o seguinte, vocês não precisam de nada disso para se tornar mais espiritual. Você precisa simplesmente permanecer naquilo que Cristo nos ensinou, naquilo que vocês aprenderam de Epáfras, que é a tradição a respeito de Cristo. É isso que vocês precisam. Você não precisa hoje, às vezes a pessoa começa bem no Evangelho e aí eu quero ficar mais espiritual, e para ser mais espiritual eu tenho que fazer coisas sobrenaturais. Você, para se tornar mais espiritual, você precisa ter mais de Cristo em você. Como que você vai ter mais de Cristo em você? Conhecendo mais da palavra, conhecendo mais dele. Eu não preciso fazer nada, né? Tem muitas coisas que não são erradas em si. O errado é a gente começar a depositar confiança naquilo, por mais interessante que possa ser. Então, olha, a determinada pessoa é uma pessoa ungida. Se ele não orar, não vai dar nada certo. Escuta, não tem isso. E orar em determinado lugar é muito importante. Se eu não for lá orar, não vai dar certo. Não é o lugar, é o coração. Então, não está errado você ir em determinado lugar orar, não está errado alguma pessoa orar com a gente. O problema é depositar confiança nisso. E a confiança não tem que estar nisso, a confiança tem que estar em Cristo. Depois ele diz no 9 e no 10, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse contexto a gente já falou sobre ele, tá? Cristo é o cabeça. E depois ele diz no versículo 10 que por estarem nele, que é o cabeça,
essa palavra que está dita lá, ó, é a palavra kefalé. Essa palavra é uma palavra interessante, porque a palavra cabeça, se eu falo para vocês que eu sou o cabeça da igreja, você entende o quê? Que eu sou o líder da igreja, certo? Mas a palavra kefalé aqui, ela não é ligada a isso. Ela pode ser entendida dessa forma, mas ela é entendida como aquele que sustenta a fonte. Então, quando isso aqui dá um rolo danado, quando ele vai falar de marido ou esposa depois de kefalé, cabeça e tal, dá um turbilhão se a gente for entender da maneira que a gente entende. Mas aqui a palavra kefalé está ligada com a fonte. Então, por estarem nele, que é a fonte de todo poder e autoridade. Cristo é o poder, é a fonte de todo poder e autoridade. E vocês receberam a plenitude. Na versão Ara, se alguém tem, está a palavra aperfeiçoados. Então, o que Paulo está dizendo aqui para nós é isso, que Cristo está defendendo a centralidade de Cristo. E se eu sou cristão, eu tenho a plenitude da divindade em mim. Então ele está falando para os colossenses, para que vocês precisam de ensinos elementares desse mundo? Para que vocês precisam de anjos? Para que vocês precisam de todas... Vocês têm a plenitude de Cristo em vocês. Vocês não precisam dessas coisas. Vocês precisam mais de Cristo. Tá? Então, aqui nesse texto, existem os testemunhas de Jeová, por exemplo, quando você lê aqui que pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, se você lê a Bíblia do Testemunho de Jeová, ele muda esse versículo. Porque olha assim, você lê o seguinte, em Cristo habita plenamente toda a divindade. O que você está dizendo? Deus habita em Cristo. Cristo é Deus. Para poder distorcer, e a palavra que Paulo usa aqui, o que acontece? Paulo poderia ter usado esta palavra, tá? Ou esta palavra. Você vê que só tem um i no meio que muda. Se ele tivesse o i no meio, ele indica sim que Deus está habitando em Cristo. Então Cristo não é Deus. Deus está habitando em Cristo. Quando ele usa essa palavra aqui, ele está dizendo o seguinte, que ele é a essência de toda a divindade. Então ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Então, o que acontece? Os testemunhos de Jeová colocam um i aqui no meio, nos estudos gregos, para poder dizer que, na verdade, Cristo não é Deus, Cristo foi criado e que Deus habita nele e, através dele, faz todas as coisas. No texto original não tem esse i. O texto original é isso aqui. Então, erro material. Porque, na verdade, você, para poder distorcer, você tem que distorcer de uma forma, né? Porque... mesma coisa, quando você pega João 1, na nossa Bíblia está escrito que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Na Bíblia, o Testemunho de Jeová está escrito que o verbo era um Deus. Então, só que o não tem no original. E aí, quando você muda um texto, tem vários outros que você precisa mudar, porque senão um começa a falar contra o outro. Esse é um que na Bíblia Testemunho de Jeová tem uma alteração, para poder justificar aquilo que eles creem. Tá? E aqui Paulo está falando então contra essas heresias e está dizendo que tudo que é divino está em Cristo, corporalmente. Por que corporalmente ele coloca, habita corporalmente? Porque aí ele está reforçando a encarnação de Cristo. Naquele tempo, tinham dois ensinos falsos que andavam muito ali. Um era chamado docetismo. Docetismo era um pessoal que tinha naquele tempo que entendia o seguinte, isso vem, a raiz disso talvez esteja no ensino grego, que tudo que é carne é ruim, tudo que é espírito é bom. E aí, como que Deus podia ser feito carne, se o que tem carne é ruim? Então eles defendiam o seguinte, que na verdade Cristo não foi encarnado, era uma visão, mas ele nunca foi encarnado, nunca teve em carne, porque como que ele estaria em carne se a carne é ruim, se a carne é má? Então, para eles, os docetistas, Jesus nunca encarnou, a gente enxergava ele como se fosse, mas na verdade era só uma visão. E tinha os gnósticos, que eram aqueles do conhecimento, que entendiam que o conhecimento levava até Deus. Então, quando ele está colocando aqui
corporalmente ele está se contrapondo a esses ensinos que eram muito comuns naquela época. Versículo 11, já caminhando para o fim. Nele também vocês foram circuncidados, não circuncisão feita por mãos humanas, mas circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. Bom, tinha também muito ensino falso de judeu. E todo mundo aqui sabe que para o judeu a circuncisão é uma marca importante, porque é o símbolo da aliança deles com Deus. Então, eles defendem isso aqui. Agora, qual que é o problema desse versículo? Circuncisão aqui é uma metáfora do quê? Paulo está comparando circuncisão com o quê? Aqui a gente tem, nesse trecho, a gente tem um problema entre nós mesmos. Porque quando você pega a Confissão de Westminster, que é a base da Reforma, e, por exemplo, os presbiterianos seguem muito a Confissão de Westminster, nós também, muitas coisas. Mas o entendimento ali é dito que esse trecho aqui da circuncisão está fazendo referência ao batismo. E se está fazendo referência ao batismo, ele está dizendo, se a gente ler depois do versículo 12, a gente vai entender melhor o porquê disso. Só que, na verdade, o que a maioria dos estudiosos entende é que neste versículo aqui, Paulo está fazendo referência à nossa conversão. Quando diz que nós fomos circuncidados, não por mãos humanas, ele está dizendo que está falando da nossa confissão, da nossa conversão. E aí no 12 ele diz, isso aconteceu quando vocês foram sepultados nele com o batismo. Aqui que entra circuncisão e batismo. Então, Paulo está fazendo uma referência aqui a isso. A lógica é o seguinte, Paulo é o seguinte, nós fomos circuncidados espiritualmente, quando a gente se converteu. Essa circuncisão acontece porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos nele. Esse é o símbolo do batismo. Quando você é batizado, aquilo está simbolizando que você morreu para a sua natureza carnal e ressuscitou em Cristo. Essa é uma das simbologias, esse é um símbolo do batismo. E por isso que ele usa essas expressões de batismo e circuncisão aqui. No 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Completando aquilo que Deus fez, Paulo então vai fazer um contraste entre a morte da nossa natureza original com a vida conquistada em Cristo, e ele complementa isso com o perdão que nós alcançamos nesse momento da nossa conversão. Ele está deixando claro aqui para a gente que ele perdoou todas as nossas transgressões, todas. Então, por isso é que por estarmos em Cristo, nós estamos em Deus e temos a certeza da nossa eternidade com Ele. Não é por aquilo que nós faremos, porque nós já fomos perdoados de tudo que nós ainda faremos. Nós somos levados pelo Espírito ao arrependimento dos nossos erros, somos levados à nossa transformação, mas o que nos leva até Deus não são as nossas atitudes, é Cristo, porque Ele já perdoou tudo que nós fizemos. E isso aqui é uma coisa muito importante, porque algumas pessoas muitas vezes se convertem e têm históricos de vida muito errados. E aí o que acontece? A pessoa às vezes carrega para a sua vida, será que Deus me perdoou daquilo que eu fiz lá antes? É entender que no momento em que eu me converti, no momento em que eu morri para a minha natureza carnal e ressuscitei em Cristo na minha conversão, todas os meus pecados foram perdoados nele. Não existe mais culpa. Então eu devo depositar, inclusive do futuro, eu devo depositar nele todas as coisas que eu tenho, traumas e coisas que eu tenho da minha vida, depositar em Cristo e buscar nele a cura do meu coração, porque a gente carrega marcas da nossa vida e a gente deve buscar em Cristo a cura disso, para a gente ser livre e caminhar nele, mas eu tenho que ter a certeza de qualquer coisa que eu possa ter feito, eu fui perdoado. E que se eu estou nele, eu serei perdoado também. O problema é saber se eu estou nele, porque
Às vezes, então é o que trata, por exemplo, em Romanos, quer dizer que se eu estou em Cristo eu posso fazer, então eu vou sair fazendo o que eu quiser. Mas se eu tenho essa mentalidade, muito provavelmente eu não estou nele, porque entenda, se eu estou nele, eu sei o preço que foi pago. E isso deve gerar em mim, segundo o que Paulo colocou aqui, gratidão, ação de graças. Então, meu propósito de vida é viver de acordo com aquilo que ele me chamou. Se eu então vou fazer de tudo que eu já estou perdoado, então talvez eu não esteja nele. Porque eu estou pensando na minha natureza carnal e não nele, no velho homem. Pastor, uma pequena dúvida que me acompanha já há muito tempo. Vou usar exemplos, né? Aqui, né, chamando de Brasil, América Central, América do Norte, né? Mas pré-colombiano, havia povos aqui, havia seres humanos aqui, os tupis, né? Aztecas, os incas, mas nunca ouviram o Evangelho. Como é que é a situação deles? Então vai ser pelas atitudes e não por Cristo. Não, na verdade a Bíblia trata disso, mas a gente entende o seguinte, a própria Bíblia diz que não há um justo sequer. A própria Bíblia então diz que todo mundo nasceu condenado, que eu serei resgatado por Cristo somente, e que as pessoas quem morreu sem Cristo? Abraão. Mas Abraão cria num Deus e cria naquilo que Deus faria. Cria no Cristo que viria de Abraão. Então ele não chegou a ver o Cristo. Mas no mundo judaico-cristão, foram as pessoas que não tinham contato. Mas de alguma maneira as pessoas que não tinham da justiça de Deus faz com que Deus permita que essas pessoas de alguma forma reconheçam a existência de um Deus único. Então, essa é uma preocupação. De alguma maneira, eu tenho paz de saber que Deus, de alguma forma, de alguma maneira, levou essas pessoas a crerem na existência de um Deus único, de um Deus único que é Criador de todas as coisas e Senhor de todas as coisas. Então, não me incomoda muito isso, não. Eles não têm aquele conceito de pecado, nem de transgressão. Todos têm, porque a Patrícia estava, por exemplo, ela fala dos índios. O índio, quando mata alguém, ele foge para o mato. Por quê? Ele tem dentro dele a consciência que aquilo é errado. Então Deus colocou em todos nós a consciência da existência dele, mesmo que o pecado tenha bagunçado tudo, existe em todos a certeza de que existe algo além daquilo que a gente vê. Então, isso o senhor tem a paz, porque a justiça de Deus garante que... E no caso deles, não vão ser salvos através de Cristo, vão ser salvos pelas atitudes. Vão ser salvos através de Cristo também, por aquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo fez alcançou todos desde a existência da humanidade. Agora, como que se deu o relacionamento deles com Deus, isso é um outro assunto bem extenso. Mas a gente pode um dia conversar sobre isso. Tá? Desculpa, só. Até uma vez a Patrícia, ela falou um assunto interessante, que quando ela chegou, tinha índios que realmente não conheciam a Cristo. Porém, eles sabiam que existia um Deus que tinha construído tudo aquilo. Falou, como pode um ser humano construir tudo isso? Impossível. Então, deve ter um Deus que construiu tudo. Eles tinham consciência que tinha um Deus que realmente estava por trás, criador de tudo, entendeu? Então, de uma certa parte, daí ela explicou sobre Cristo, mas eles entenderam que realmente Deus realmente era o Senhor de todas as coisas que tinha existido, tinha construído. Mas a gente uma hora conversa sobre isso com calma. Mas não se incomode com isso, não. Fique tranquilo que a justiça, o amor de Deus e a misericórdia são soberanos sobre tudo. A sabedoria e a justiça de Deus com certeza. É básico. Né? É básico. É que o interessante é saber que para alguns existe um meio, que é a fé em Cristo. Nós somos privilegiados, né? Para outros nem tem como ter essa fé, porque eles não têm nem como ter essa fé. Mas tem. É que é uma questão de... Pode não ter os nomes exatamente como a gente tem hoje, mas de alguma maneira tem. E isso, a gente tem que descansar nisso. Da mesma maneira como outras coisas nos incomodam às vezes, né?
Como, por exemplo, ver aquela tia nossa tão boazinha, foi boazinha a vida inteira, e aí seguia coisas erradas, mas era tão boazinha, só não tinha Jesus. Bom, né? É uma coisa que incomoda a gente pela nossa justiça, mas a gente tem que ter a certeza de que a justiça de Deus é muito acima da nossa, muito mais perfeita do que a nossa, e conhece muito mais do que nós não conhecemos. Só que eu vou pular um pouquinho e vamos lá para o 14, onde ele diz que ele cancelou a escrita da dívida que consistia de ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Então a confissão, a confissão de dívida que alguém assina e é obrigado a pagar está apagada. Então as ordenanças explicam que o escrito da dívida que nos obrigava a cumprir uma obediência que não conseguimos cumprir, ou seja, a lei mostra para a gente, quando você lê, por exemplo, a lei de Deus, a lei de Moisés, você vê que você não consegue cumprir tudo aquilo. Mas aquilo que era lei, que como você não consegue cumprir, você está condenado, aquilo foi cancelado, porque Cristo cancelou, escrito da dívida. Então, um registro legal de obrigações contra alguém, como contrato de dívida ou registro de pecado. A linguagem de riscado aqui, ou cancelado, evoca uma remoção de tinta do papiro, uma metáfora que Paulo usa da eliminação completa da nossa culpa. Nós não temos mais culpa. Então, ele está fazendo uma relação entre aquilo que a lei dizia e aquilo que nós temos em Cristo. E no 15, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então esse versículo completa o versículo 10, onde Cristo é o cabeça sobre toda a autoridade. Ele estabelece a supremacia de Cristo e a ação por meio da cruz trazendo paz. Deus paga na provisão de Cristo a dívida que temos por nosso pecado e o poder de Satanás sobre nós. E a linguagem que Paulo lembra aqui, que usa aqui, lembra um cortejo de um triunfal romano, em que todos os inimigos vencidos numa batalha, eles passavam um desfile, sendo expostos como derrotados. É a mesma linguagem que Paulo usa aqui, que todos os poderes e as autoridades, eles são despojados, são apresentados no ensino, numa demonstração pública da vitória de Cristo sobre eles. Paulo está, então, aqui, ele está preparando o terreno para o que ele vai falar do 16 ao 23. Do 16 ao 23, ele vai falar da promessa vazia do ensino falso. Por que que a gente não pode andar no ensino falso? O que a gente tem que tirar disso aqui, se a gente for enxugar esse texto para a nossa vida prática? Primeiro, a gente ter muito claro na nossa mente a centralidade de Cristo para todas as coisas. Qualquer ensino que a gente tem que confrontar aquilo com a centralidade e a supremacia de Cristo. Qualquer coisa que diminua aquilo que Cristo fez, isso não tem base bíblica. Então, se por exemplo, eu tenho que ter Cristo para ser salvo, mas eu tenho que fazer determinadas coisas, eu estou diminuindo aquilo que Cristo fez. Então isso está fora daquilo que a Bíblia diz. Por mais bonito que seja o ensino, por mais coerente que seja o ensino, se isso diminui a centralidade de Cristo, isso está fora. Se isso de alguma maneira coloca o ser humano no lugar que Cristo tem que estar, isso está errado. Então se eu, por exemplo, saio daqui, mudo para um lugar, vou para uma igreja onde tem alguém que de alguma forma ele pega de qualquer forma a glória de Cristo para ele, que aquela pessoa é o cara, isso, aquilo, opa, tem problema aqui. Então, o centro de toda a igreja tem que ser Cristo. Cristo tem que ser tudo. Se tem algo que sai disso, é o que Paulo está dizendo, isso aqui tem que ser rejeitado por nós. Ok? Deixa eu desligar aqui.